A dupla, ela e eu e ela, é muito interessante, né? Boa noite, meus irmãos, muita paz. Que Jesus, o divino amigo, esteja com cada um de nós. Nos coube na noite de hoje para estarmos trazendo aqui para os amigos dos dois planos da vida, o plano físico e o plano espiritual, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, que tem o título Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Dentro desse capítulo, coube-nos esta passagem aqui de Jesus. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. É totalmente coerente, porque quem muito recebe pode doar mais. Então, observemos onde Jesus coloca essa máxima. O Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48. Jesus, naturalmente, como mestre excelente que é, ele utilizava dos hábitos, dos costumes, da cultura do seu povo para lhes ensinar a boa nova. Então, naquele tempo, por aquela região onde Jesus andou, tinha amos e servos. Isto é, o Senhor, aqui no Brasil, nós já tivemos essa fase da escravidão, onde tinha os senhores de engenho e os escravos. E continua, talvez, por aí, até hoje, esses costumes, mesmo que não tenhamos na nossa lei que ninguém é dono de ninguém, mas ainda temos algo dentro de nós que nós gostamos de nos assenhorar da vida do outro. Principalmente quando essa pessoa carece de recursos. É bom que nós avaliemos isso, como nós estamos transitando pela vida, como estamos nós, como estão os nossos hábitos. Então, em Lucas, no capítulo 12, está posto: o servo que souber da vontade de seu amo, e porque não está pronto, ou por má vontade, não cumprir aquilo que o amo deseja dele, esse servo será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Então, essas palavras de Jesus no Evangelho de Lucas. Na doutrina espírita, é de fácil compreensão, porque muitas vezes a gente não entende bem, porque o Evangelho do Cristo observemos bem que se não fosse por Paulo de Tarso, que escreveu cartas para os coríntios, cartas para os romanos, cartas para os gregos, falando da boa nova de Jesus, certamente o Evangelho de Jesus teria ficado por aquela região por onde ele andou, ali pela Palestina. Mas Paulo, graças ao trabalho dele, ele que é considerado o apóstolo dos gentios, ele teve essa função, essa missão de ensinar o Evangelho de Jesus, de repassar para as pessoas que não conheciam a ideia do Deus único, que não conhecia
o Evangelho do Cristo. Então, o trabalho de Paulo, a missão de Paulo, foi algo de extraordinário para a divulgação do cristianismo. Assim como a doutrina espírita está sendo, nos dias atuais, há 160 anos, pelas vias mediúnicas, mensagens dos espíritos superiores, a revelação tem acontecido. E é Jesus outra vez conosco. Não é uma religião nova, mas é exatamente, toca naquele ponto onde Jesus, tendo uma entrevista com Nicodemos, Nicodemos queria saber dele o que devia ser feito para ele entrar no reino dos céus. E Jesus, sabendo que ele era um doutor da lei, sabendo que ele tinha grandes conhecimentos, ele fala que para entrar no reino dos céus é necessário nascer de novo. Mas Nicodemos não entendeu a mensagem. Mas nascer como? Sendo eu adulto, como fazer para entrar no ventre da minha mãe? Então ele levou para a questão meramente física. E naquele momento que Jesus estava conversando com Nicodemos e diz que é necessário nascer de novo, porque aquilo que é carne, e o espírito vem de Deus. O espírito sopra onde quer. E ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Então, assim é também conosco. Porque cada um de nós que aqui está, independente da nossa crença, somos todos filhos de Deus. Não tem essa história de Satanás. Deus é a inteligência suprema, é a causa primeira de tudo existir. Então, tudo abaixo de Deus vai resultar da nossa convivência. Se alguém nos odeia, qual é o antídoto? É o amor, é a compaixão, é a prece. Orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, dizia Jesus. Então, 2 apóstolos estavam naqueles momentos quando Jesus esclarecia Nicodemos. E o doutor da lei saíra dali confuso. E os 2 também não compreenderam bem. E pediram para que ele falasse um pouco mais sobre aquela questão do nascer de novo. E Jesus vai explicar, fazendo uma comparação com a roupa do corpo que nós usamos. Quando uma roupa estraga, nós tiramos essa, ou quando suja e trocamos por outra, sem deixar de ser nós mesmos. Assim também acontece com o espírito. Quando o corpo de carne vai para o sepulcro, o espírito se liberta e vai para o mundo espiritual. É bem verdade que muitos ficam confusos nesse momento da transição. Alguns permanecem aqui pela terra vagando, mas não estão mais ali no corpo físico. Até que um dia eles são recolhidos. Até que um dia lhe é dada uma nova chance. E na doutrina espírita, esse princípio é chamado princípio da reencarnação. Pois bem, os apóstolos ficaram maravilhados com os comentários de Jesus. E pediu a ele que no dia seguinte levasse aquelas mensagens para o povo. E Jesus dizia, mas observem, vocês tiveram dificuldade de entender. O doutor da lei saiu confuso. Como poderia eu revelar estas coisas para
o povo que ainda ignora quase tudo. Mas um dia eu pedirei ao Pai, e em meu nome Ele enviará um outro Consolador, que poderá explicar tudo o que digo e mais algumas verdades que no momento não posso esclarecer. O Espírito de verdade. Então, a doutrina espírita não é nada mágico, não é nada novo, é algo novo sim, porque é o Consolador prometido por Jesus. Por isso nós estamos tomando conhecimento de reencarnação, ou vidas sucessivas. Aí alguém diz, na Bíblia diz que a vida é uma só. De fato, a vida é única. Quando nós ganhamos o sopro de vida, como espíritos imortais, nós não morremos espiritualmente. Mas a veste é transitória. Então estamos vivos aqui, o corpo morre, mas continuamos vivos. De novo nós entramos numa outra roupagem, continuamos vivos. Então, de fato, se for por uma questão de interpretação, a vida é contínua, na carne ou fora dela. Quando nós dormimos, enquanto corpo físico, e os sonhos que temos, os encontros que acontecem, como estamos nos sonhos? Nós encontramos as pessoas. E nós transitamos, e falamos, e abraçamos, às vezes até brigamos, às vezes corremos, nos dizemos perseguidos, estamos num pesadelo. É o Espírito, são experiências espirituais. Os sonhos são lembranças daquilo que o Espírito registrou no momento do sono do corpo físico. Então, meus irmãos, daí a recomendação da oração antes de dormir, nos entregando à espiritualidade superior, para termos bons encontros de aprendizados. Muitas vezes os nossos sonhos são assim, a gente tem uma história que vai indo muito bem, mas dali parece que há um lapso, e já encaixa, há uma colagem de memórias, de lembranças. É porque, de fato, nós não nos recordamos de tudo. São fragmentos que colados parecem-nos sem sentido. Aí, às vezes, há sonhos que nos preocupam, há sonhos que nos trazem alegria, há sonhos que nos trazem preocupação, mas seja o que for, confiemos em Deus, confiemos em Jesus. Esqueçamos essa história de Satanás, de punição, de fogo do inferno. É como Jesus disse, a quem muito se deu, muito será pedido. Então, aos espíritas, àqueles que trabalhamos na casa espírita, há longos anos, àqueles que nos alistamos nas fileiras da mediunidade, e vêm as mensagens muitas vezes que nos emocionam, de tamanha beleza, de tamanho esclarecimento, e aquilo parece que entra por um ouvido, sai pelo outro, mensagens que são lidas por outros irmãos, mas nesta lição lá de que será pedido muito a quem muito foi dado, está colocado aos espíritas, pois muito será pedido, porque muito hão recebido, mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. Vamos nos fixar nessa última parte aqui. Não vamos esperar as cobranças, vamos trabalhar, porque se estivermos aproveitando,
ainda há tempo. Já dizia Emmanuel através do Chico Xavier. Nenhum ser humano, nenhum espírito é capaz de retornar no passado um segundo que seja, para modificar alguma coisa. Mas todo ser humano é capaz de, a partir do momento presente, tomar um novo rumo e acertar o prumo, e fazer uma nova história, fazer um final diferente. Então não fiquemos nessa angústia, nesse, meu Deus, quando é que eu vou sair disso? Vamos já olhar para frente, começar a agradecer a misericórdia divina pelas bênçãos, a lição que a Nazaré trouxe, a nossa amiga Nazaré, e a prece que ela fez. Se nós de fato aproveitássemos todas as oportunidades que temos tido ao longo da nossa jornada aqui na Terra, eu bem mais do que todos vocês aí, certamente, se nós já tivéssemos aproveitado de fato isso, a gente não precisaria de pedir a Deus mais nada. Porque tudo nós temos, o ar que respiramos, a natureza, o alimento que chega para nós, a capacidade de discernimento, a inteligência, a família, às vezes uma família difícil, mas é exatamente ali naquele ninho doméstico, harmonizado ou não, porque muitas vezes é algo assim entrelaçado de muita confusão, de muito disse que não disse, de muita cobrança. Queridos irmãos, a doutrina espírita nos esclarece que nenhum de nós está a esmo na vida que estamos vivendo. Nós podemos fazer as coisas melhorarem, como também a gente pode fazer piorar, se a gente quiser, ou se nós ficarmos na indiferença. Mas se quisermos, de fato, a gente pode modificar. Às vezes não precisa ser dito nada. Façamos um silêncio em determinados momentos, mas coloquemos na nossa cabeça, no nosso coração, sobretudo, meu Deus, me ajuda. Ajuda a minha família, ajuda o meu filho, a minha irmã, a minha mãe, o meu pai. Estamos em total desarmonia, nos ajude, nos ampare, mentalmente, sem pronunciar uma palavra. Procuremos enxergar no outro o que ele tem de melhor, porque quase sempre projetamos no próximo as nossas maldades, as nossas mazelas, o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Então vamos respirar mais fundo, vamos viver a vida com mais leveza. Já tem muito tropeço no caminho. É preciso cuidado para a gente acertar o passo, para não desistirmos, porque incentivos são vários. Para que a gente desista, a gente começa a fazer um tratamento, aí nós vamos na primeira semana, na segunda semana, aí vem uma inquietação, um mal-estar, alguma coisa, um amigo nos chama para ir para uma outra reunião, para um passeio, e a gente diz, mas eu tenho que ir no centro. Mesmo assim, eu tenho que ir no centro, quase que na marra, que a gente venha, porque passo a passo, nós vamos chegar. Nós vamos alcançar aquilo que nós viemos buscar. Nós colocamos aqui uma reflexão sobre o nosso irmão Chico Xavier. Para nós, no movimento espírita, mas não só do movimento espírita, sobretudo do movimento espírita, o Chico Xavier é um modelo a seguir. Porque o Chico, o modelo dele foi Jesus.
Por isso, o mentor espiritual dele, o Emmanuel, dizia que quando alguma coisa que ele, Emmanuel, dissesse que não fosse de acordo com a doutrina espírita, ele ficasse com Kardec. Porque Kardec representa a terceira revelação de Jesus à humanidade. E o Chico foi fiel, fez sacrifícios imensos, sofreu enormemente, desde criança, desde os 5 anos de idade, quando ele perdeu a sua mãe. A sua mãe partiu, conversava com ele dizendo: olha, meu filho, se alguém disser que eu não volto mais, não acredite. Se alguém te disser que eu morri, não acredite. Eu estou viva, eu vou voltar. E ele, católico, como era, aos 5 anos, foi morar, porque eram muitos irmãos, cada um foi deixado numa determinada casa, e coube ao Chico ficar com a sua madrinha, a sua instrutora, que na ponta do garfo dava umas garfadas na barriga da criança Chico Xavier, a ponto daquilo ficar inchado, inflamado. Ele teve até que lamber a ferida do Moacir, que era um afilhado da sua madrinha, era um sobrinho da sua madrinha. Porque o menino aparecera uma ferida na perna do Moacir, que era um garoto aí de uns 10, 12 anos. E como o nosso povo, sempre tem muitas crendices. E nessas crendices apareceu ali uma senhora que ofereceu uma simpatia para sarar a ferida do Moacir, que era exatamente aquela ferida ser lambida em jejum. Teve lá um determinado dia e semana em jejum. E a madrinha, vendo o Chico, falou: o Chico serve? Aí aquela senhora falou: serve. Coitado do Chico. Foi para uma torceira de bananeiras, ali começou a chorar, e a mãe dele se aproximou. Imaginemos nós uma criança de 5 anos abraçando um espírito. Ele estava abraçando a sua mãe, mas certamente quem estava olhando de longe ou de perto ia ver o Chico com os braços entrelaçados, ou rodeando alguma coisa, mas que não tinha um vácuo, mas o Chico estava abraçando a sua mãe. Ele recostou a sua cabeça no peito da sua mãe e chorou. E perguntou para a mãe dele: vai adiantar, mãe? Falou: meu filho, isso é uma crendice, mas olha, faça com amor, faça com carinho. Pense no pobre do Moacir, que está com aquela ferida na perna. Enquanto você lamber a ferida, nós vamos aproveitar e colocar um remedinho, umas energias. E assim aconteceu. O biógrafo narra que o Chico Xavier gostaria de, naqueles momentos, ter uma língua enorme para, de uma vez só, fazer aquele curativo. Mas ele era pequenininho, a ferida era grande, e ele tinha que lamber aquela ferida, e o sabor era muito amargo. Também diz o biógrafo que o Chico Xavier só não sabia que passaria o resto da sua existência a lamber feridas, as feridas da humanidade, dos queixumes, das doenças. Então este homem, esta criança, como a mãe dizia para ele, um anjo vai aparecer. E exatamente quando ele receber aquelas garfadas, que o seu estômago estava alto, e ele vestia uma roupa parecendo uma camisola, o seu pai casou de novo com um anjo, porque somente um anjo
vai pedir para que aquele homem reúna os seus 9 filhos que estavam espalhados. E particularmente aquele anjo Cidália abraça o Chico e ele mostra a sua barriga e ela, a partir daquele momento, diz: ninguém mais vai fazer isso com você. Você, Chico, vai para a escola. E estas coisas que você vê, que o padre te manda carregar pedras na procissão na cabeça, eu entendo. E um dia, eu tenho certeza, vem alguém para dizer para você do que se trata. E assim, meus irmãos, este homem que recebeu muito, mas ele muito, muito doou. Então é nesses passos, não igualmente um Chico Xavier, mas procurando semelhanças, de fazer o bem, de não guardar raiva, mágoa, rancor, pacificar o íntimo, o coração. Porque o Evangelho de Jesus é para isso. Pacifiquemos a nossa mente, o nosso coração. Nos enchamos com essas bênçãos que nesse momento, que já estão aí desde antes de nós chegarmos, mas que cada um de nós está recebendo. Aproveitemos a continuidade do trabalho, que é nos tratamentos. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Que assim seja.